Bom dia, turma. Nessa sequência de videoaulas, nós vamos tratar da histologia das glândulas endócrinas. Então, o sistema endócrino, vocês sabem, é formado por um conjunto de glândulas e a gente pode citar a hipófise, pineal, tireoide, paratireoides, adrenais, pâncreas, ovários, testículos, as células do sistema neuroendócrino difuso, que nós já estudamos muitas delas, espalhadas aí pelas mucosas respiratórias, digestória e etc. Bom, o pâncreas, nós já estudamos o pâncreas endócrino quando a gente falou de tubo digestório e suas glândulas anexas. E os ovários e os testículos nós vamos estudar quando abordarmos o sistema reprodutor masculino e feminino. Então, nessa sequência de videoaulas, vão ser 5 aulas, nós vamos abordar hipófise, pineal, tireoide, paratireoides e adrenais. Bom, as glândulas que fazem parte do sistema endócrino, elas visam, juntamente com o sistema nervoso, promover a homeostase do organismo, a regulação, a macro-regulação dos nossos órgãos, tecidos, visando sempre a manutenção das condições ideais de sobrevivência e de funcionamento desses órgãos, do tecido, enfim, do próprio indivíduo. O controle do funcionamento dos órgãos, tecidos, ele não é exclusivamente feito pelo sistema endócrino, pelo sistema neurócrino. Existe uma grande participação também do sistema das próprias células que formam os órgãos e tecidos, que através da comunicação parácrina, através da liberação, da produção e liberação de citocinas, ajudam a controlar o funcionamento desses órgãos, o que a gente chama de microrregulação. A hipófise, também chamada de glândula pituitária, ela foi classicamente considerada como a glândula mestra do organismo, porque ela secreta vários hormônios que controlam o funcionamento de outras glândulas, Mas hoje já se sabe que a hipófise ela não funciona sozinha, ela não tem total autonomia sobre o seu próprio funcionamento, ela funciona sob o comando de hormônios de liberação e ou inibição produzidos pelo hipotálamo. Então, quem controla o funcionamento da hipófise é o hipotálamo, influenciado por informações que ele recebe do corpo inteiro, tanto através do sistema nervoso quanto através do sistema endócrino, dos próprios hormônios, que circulam no nosso corpo. Então, em função disso, a hipófise ela não é tão mestra assim, mas classicamente é considerada a glândula mestra em função do que foi falado anteriormente. Então, agora a gente vai focar em entender como é a organização e o funcionamento da hipófise. Do ponto de vista da embriogênese, a hipófise é uma glândula que tem origem embrionária dupla. Parte da hipófise é formada por uma evaginação do assoalho do diencéfalo e parte é formada por uma invaginação do teto do estomodeu ou boca primitiva. Então, essas células elas vão proliferando em direção ao mesênquima e tanto a evaginação do diencéfalo quanto a invaginação do ectoderma do estomodeu acabam se relacionando, formam alças ou projeções que se encontram, que se relacionam. Reparem que quando o ectoderma de revestimento do teto do estomodeu invagina, ele forma uma pequena cavidade chamada bolsa de Hacht.
E essa cavidade, então, ela vai dividir a parte epitelial da futura hipófise em duas regiões distintas. Olha, uma região que vai ter capacidade de crescimento, as células vão proliferar bastante e essa alça, então, ela vai se desenvolver formando a parte distal da adenohipófise. Essa alça que vai ficar, vou chamar de comprimida, tá? Ou vai ficar posicionada entre a projeção do neuroectoderma do diencéfalo e a bolsa de Hackett, ou seja, essa alcinha aqui, olha, ela não vai se desenvolver muito e vai formar a parte intermédia da adenohipófise. E essa curvinha, né, a alça propriamente dita, as células vão proliferar, vão abraçar parte da evaginação do diencéfalo e vão dar origem à parte tuberal da adenohipófise. Então, resumindo, a adenohipófise é a parte da hipófise que tem natureza epitelial, se origina a partir do ectoderma de revestimento do estomodeu e é dividida em três regiões ou três partes. A parte distal ou par distalis, a parte tuberal ou par tuberalis e a parte intermédia ou par intermédia, que é a menos desenvolvida das três. Já a evaginação do diencéfalo, o que acontece com ela? A parte distal dessa evaginação vai desenvolver bastante e vai dar origem à parte nervosa da adenohipófise, enquanto que a região de origem, né, do brotamento dessa invaginação vai formar o infundíbulo. Então, a parte nervosa se subdivide em duas regiões. A neurohipófise, se subdivide em duas regiões, em parte nervosa e parte intermédia. A parte intermédia ela é formada pelo processo intermédio e pela eminência média, que se continua então com o restante do diencéfalo. Aqui nesse slide a gente tem uma fotografia muito bonita do livro de histologia funcional, o Atlas de Histologia Funcional. Então ele mostra a hipófise alojada na célula túrcica, né, em continuidade aí com o hipotálamo. Vocês estão observando aqui o terceiro ventrículo, a região da eminência média, formando o processo infundibular, e repara que distalmente essa parte nervosa, ou essa parte formada por tecido nervoso, ela se dilata, formando então a parte nervosa da neurohipófise. Essa parte mais escura que vocês estão vendo aqui é a parte formada por tecido epitelial, ou seja, é a adenohipófise. Aqui nesse slide não dá para perceber muito bem a parte intermédia. Agora, toda essa região dilatada, grande, que vocês estão vendo aqui, é a parte distal da adenohipófise. Reparem também a medula óssea ocupando aí os espaços medulares. Então, nesse slide a gente tem um esquema que mostra melhor as regiões da hipófise, né? Então, tudo que vocês estão vendo em azul clarinho aqui, ó, é a parte formada por tecido nervoso, né? Então, a gente tem aqui a eminência média e o processo infundibular, formando o infundíbulo da neurohipófise. A parte distal, ela cresce, ela se dilata, formando a parte nervosa da neurohipófise. Já a adenohipófise está representada aqui num azul um pouquinho mais escuro. Vocês estão vendo que tem uma parte que cresce e abraça o infundíbulo. Essa é a parte tuberal da adenohipófise. Toda essa região mais dilatada é a parte distal da adenohipófise,
também chamada de lobo anterior da hipófise. Aqui não está muito, está representado aqui meio que escondido aqui nessa linha amarela, a parte intermédia da adenohipófise, que junto com a parte nervosa da neurohipófise forma o lobo posterior da hipófise. Então a gente vai agora começar a estudar a histologia da hipófise pela adenohipófise. Vocês sabem que a adenohipófise é uma glândula endócrina cordonal, correto? Todas elas são, com exceção da tireoide. Isso significa que as células, olha, como vocês podem ver aqui, as células se organizam em fileiras, em cordões. Esses cordões se anastomosam e entre eles a gente encontra capilares sanguíneos. Aqui no slide ele está chamando esse capilar de sinusoide, mas na verdade ele é um capilar fenestrado, tá certo? Os capilares da hipófise são capilares fenestrados, que possibilitam aí a passagem de pequenas moléculas com maior facilidade em direção aos tecidos. Reparem que as células que fazem parte desses cordões, elas não são todas iguais, observem. Tem diferença de tamanho, tem diferença de tamanho de grânulo, de intensidade de coloração de grânulo, formato de núcleo e etc. Né? Quando a gente observa esses cordões na microscopia eletrônica, a gente percebe a mesma coisa, uma variação aí nas características morfológicas das células que formam a parte epitelial da hipófise. Isso por quê? Porque, na verdade, formando esses cordões, nós vamos encontrar pelo menos 5 tipos de células diferentes, produzindo hormônios diferentes e, portanto, com características diferentes. As células que formam o parênquima da adenohipófise, elas se subdividem em 3 tipos: as cromófilas acidófilas, as cromófilas basófilas e as cromófobas. Então, aqui embaixo vocês têm 2 fotografias, microscopia de luz, mostrando aí os cordões epiteliais da hipófise, os capilares fenestrados passando entre elas, né? E aí a gente observa, olha aqui, como padrão de coloração, a gente identifica 3 situações diferentes. Então, a gente pode ver aqui, olha, umas células maiores, né, o citoplasma bem corado, aqui em HE, são as células basófilas, células menores e com o citoplasma em HE um pouco mais apagadinho, são as células acidófilas. E se vocês observarem, de vez em quando vocês vão ver um núcleo arredondado e em volta não vão ver o citoplasma corado, olha, como por exemplo aqui, vocês veem um espaço branco em volta do núcleo. Essas são as células cromófobas. Quando se cora a hipófise por ASAN, torna-se mais fácil ainda identificar esses 3 tipos celulares. Por quê? As células basófilas, elas vão se corar fortemente em azul, um roxo azulado. As acidófilas vão ficar meio que com citoplasma meio alaranjado, bastante acidófilas, né? O próprio nome já está falando. E as cromófobas vão aparecer da mesma forma. Nós vamos ver o núcleo e em volta desse núcleo a gente não vai ver nenhum citoplasma, só um espaço branco. O citoplasma não vai corar nem pelo corante básico, nem pelo corante ácido. Bom, vocês sabem, né? Eu sempre falo isso aqui, que a histologia é uma ciência que inicialmente foi estudada muito em função das propriedades de coloração que as células demonstravam.
E por causa disso, as células elas não tinham às vezes um nome propriamente dito, elas eram batizadas de acordo com as propriedades de coloração. Então, até uma certa época, sabia-se que eram 2 tipos de células que formavam aí, ou 3 tipos de células que formavam esses cordões da hipófise. 2 com função secretora, que são as cromófilas acidófilas e as cromófilas basófilas. Então, são essas células que vão secretar os hormônios hipofisários. E um terceiro tipo celular que não se corava nem por corante ácido nem por corante básico, que foi chamado então de célula cromófoba e que até hoje se discute se seriam células acidófilas ou basófilas que acabariam de ter secretado e, portanto, não teriam grânulos para serem corados, né, no momento do preparo do material, ou será que seriam células imaturas que estariam em processo de se diferenciar em acidófilas ou em basófilas, ou seja, células tronco para o epitélio da hipófise, para o epitélio, né, do parênquima da hipófise. Enfim, isso ainda é um pouco discutido. Com relação ao estroma da hipófise, ele é do tipo reticular. Então, sustentando esses capilares sanguíneos e os próprios cordões celulares, os cordões epiteliais, a gente vai ter uma trama de fibra colágena do tipo 3, ou seja, fibras reticulares, e quem vai produzir isso são fibrócitos e fibroblastos, chamados de células reticulares. Aqui na hipófise, essas células também recebem o nome de células estreladas. Então, como eu falei no princípio, né, essas células elas eram tidas como 3 tipos. Então, são 3 tipos de células no parênquima da hipófise. Mas, quando se desenvolveu a microscopia eletrônica, percebeu-se que, na verdade, aquelas células todas que eram chamadas em conjunto de células cromófilas basófilas, elas se subdividiam em 3 tipos celulares. Observem aqui na microscopia eletrônica que essas células marcadas com a letra G têm características morfológicas submicroscópicas diferentes das que estão marcadas com a letra S e com a letra T. E aí os estudos então permitiram a gente concluir que existem células basófilas especializadas na secreção do hormônio adrenocorticotrófico, ou seja, o hormônio que vai atuar no córtex da adrenal, estimulando o funcionamento dessa parte da glândula adrenal, e, portanto, essas células são chamadas de adrenocorticotróficas. Vocês percebam aqui que existem células basófilas produtoras de TSH, são essa aqui está marcada com a letra T, são chamadas tireotróficas, porque vão secretar hormônios que vão atuar na tireoide, estimulando o funcionamento da tireoide. E existem células basófilas, que estão marcadinhas aqui com a letra G, que produzem LH e FSH, portanto vão atuar nas gônadas. Essas células então são chamadas de gonadotróficas. Resumindo, as células cromófilas basófilas se subdividem em 3 tipos. As adrenocorticotróficas, que produzem ACTH e atuam, portanto, no córtex da adrenal. As tireotróficas, que produzem TSH e atuam estimulando o funcionamento da tireoide, e as gonadotróficas, que secretam LH e FSH e que vão atuar então nas gônadas, controlando o processo reprodutivo e de produção de gametas.
Bom, como nós já falamos no começo dessa videoaula, o funcionamento da hipófise, né, da adenohipófise, ele é comandado pelo hipotálamo. Então, neurônios hipotalâmicos produzirão fatores de liberação e ou de inibição para as células da adenohipófise. No caso das células tireotróficas, o que acontece? Lembra, tireotrófo é um tipo de célula acidófila basófila da adenohipófise. Então, as células tireotróficas da adenohipófise, quando estimuladas pelo hormônio liberador de tireotróficos, ou TRH, quando estimulados então por esse TRH, hormônio liberador de tireotróficos, as células tireotróficas vão secretar na corrente sanguínea o TSH, hormônio estimulador da tireoide. Quando esse hormônio passa pelos vasos sanguíneos, pelos capilares da tireoide, ele deixa a corrente sanguínea e encontra receptores nas células das glândulas da glândula tireoide. Essas células vão então secretar os hormônios T3 e T4, tetraiodotironina ou tiroxina, triiodotironina. Esses hormônios então vão circular pelo corpo, estimulando o metabolismo geral das células. Na medida em que a concentração desses hormônios se eleva na corrente sanguínea, eles atuam no hipotálamo, inibindo a secreção do TRH. Na ausência de TRH, as células tireotróficas param de secretar TSH, a liberação de T3 e T4 diminui, dali a um tempinho a concentração deles na corrente sanguínea cai, e aí o efeito inibidor deixa de existir e o TRH volta a ser secretado, iniciando um novo pulso de liberação de T3 e T4. O mesmo acontece em relação ao ACTH e às células adrenocorticotróficas. O mesmo o quê? Esse controle feito pelo hipotálamo e regulado através de feedback negativo. Então, vamos ver como é que isso funciona para as células adrenocorticotróficas. Elas também são células basófilas da adenohipófise. Então, neurônios hipotalâmicos vão produzir um hormônio liberador de corticotróficos. Esse hormônio liberador de corticotróficos vai ser liberado na corrente sanguínea e vai atingir as células adrenocorticotróficas da hipófise. Elas então vão secretar o ACTH, que vai circular pelo corpo, e ao passar pelo córtex da adrenal, esse hormônio vai estimular a produção dos hormônios que essa região da adrenal produz, que são a aldosterona, o cortisol e os andrógenos. O ACTH produz ou estimula principalmente a produção de cortisol. Os andrógenos são produzidos em menor quantidade, a aldosterona também, e a aldosterona ela é influenciada por outros hormônios, além do ACTH. De modo que o principal hormônio regulador da liberação de ACTH por feedback negativo vai ser o cortisol, que é o que é produzido em maior quantidade em função do estímulo do ACTH. Então, o cortisol lançado na corrente sanguínea, com o tempo a concentração dele aumenta no plasma e ele acaba atuando por feedback negativo, diminuindo a produção de CRH,
né, do hormônio liberador de corticotrópico. Com isso, a liberação de ACTH diminui e a produção de cortisol também diminui. Diminuindo a produção e liberação de cortisol, dali a um tempo, sua concentração na corrente sanguínea cai, o efeito inibidor deixa de existir e o processo se reinicia. Então, esse mecanismo é chamado de feedback negativo e ele regula aí, basicamente, quase todos os hormônios são regulados por feedback negativo. Então, essencialmente, o controle da liberação desses hormônios é feito por feedback negativo, mas todos esses fatores hipotalâmicos de inibição e ou de estimulação são influenciados também por outros fatores. Então, a gente tem, por exemplo, para a produção de CRH, além de baixa concentração de cortisol no sangue, outros fatores que estimulam a produção de CRH, por exemplo, o estresse crônico, né? Então, o estresse prolongado faz com que o hipotálamo estimule a produção de ACTH e isso tem como consequência aumento dos níveis de cortisol, que, dentre outras coisas, vai favorecer o acúmulo de gordura, especialmente o abdominal, e a diminuição da resposta inflamatória. Vai causar uma imunossupressão por estresse. Outro fator que estimula a liberação de CRH é a liberação de vasopressina ou o ADH circulante. Então, na verdade, todos esses hormônios, eles são influenciados, muito influenciados e controlados pelo feedback negativo do sistema, mas um hormônio interfere na secreção do outro, às vezes aumentando a produção, às vezes diminuindo. Fatores nervosos também fazem esse controle, então é por isso que é tão difícil fazer a regulação endócrina de uma pessoa que tenha um problema numa glândula ou outra. Quando você mexe num hormônio, você acaba mexendo no sistema como um todo. A molécula de ACTH, na verdade, ela é derivada de uma proteína bem maior chamada de proopiomelanocortina. Então, o gene que codifica a síntese do ACTH, na verdade, codifica a síntese de uma proteína muito maior, a proopiomelanocortina, que é clivada em vários segmentos, dando origem ao ACTH, a uma série de melanocortinas e também a beta-endorfina. Então, essas células, elas não secretam só o ACTH, elas secretam outros compostos também. As melanocortinas, elas têm efeito antidepressivo e elas têm também efeito anti-inflamatório, né? E outra coisa interessante é que a proopiomelanocortina, ela não é produzida só pela hipófise, ela é produzida também em outras células do organismo. E isso acontece com vários hormônios e várias citocinas. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a leptina é produzida pelas células adiposas uniloculares, ok, é produzida em grande quantidade por essas células, mas não são as únicas células do corpo que produzem leptina, assim como vários outros hormônios, inclusive, né, a proopiomelanocortina, que dá origem a todos esses hormônios, todas essas moléculas. O terceiro tipo de célula, cromófila basófila, são os gonadotróficos, né? O próprio nome já está falando, são as células que produzem os hormônios que vão atuar nas gônadas, são o FSH e o LH, hormônio estimulador de folículos, ou hormônio folículo estimulante, e hormônio luteinizante.
Então, de novo, neurônios hipotalâmicos produzem um fator de liberação, um hormônio liberador chamado GNRH, hormônio de liberação de gonadotróficos. Esse GNRH, atuando sobre as células basófilas gonadotróficas da adenohipófise, estimula então a secreção na corrente sanguínea tanto do FSH quanto do LH. O que acontece? Na mulher, o FSH, como o nome já fala, é responsável pelo desenvolvimento dos folículos ovarianos e também pela produção de estrógeno, além de liberar na corrente sanguínea peptídeos chamados de activina e inibina. No homem, o hormônio FSH atua nas células de Sertoli, que são células que ficam no epitélio seminífero dos testículos, fazendo com que essas células de Sertoli produzam e mantenham na sua membrana basal um receptor para testosterona chamado ABP, proteína de ligação com andrógeno. Qual que é a importância disso? Vocês vão ver quando a gente estudar o sistema reprodutor masculino. A testosterona é produzida por células que ficam fora dos túbulos seminíferos, ficam no tecido conjuntivo, são as células de Leydig ou células de Leydig, né? Essa testosterona, ela precisa chegar até a célula de Sertoli para que a célula de Sertoli induza a espermatogênese. Só que no tecido conjuntivo do testículo tem muito capilar sanguíneo, muito capilar linfático. E a tendência, se não fossem esses receptores de alta afinidade para a testosterona que a célula de Sertoli produz em resposta ao FSH, a tendência seria a testosterona escapar do testículo em grande quantidade. Então, a grande contribuição que o FSH tem para a espermatogênese é conseguir fazer com que a testosterona se mantenha no testículo em concentrações altas, necessárias para a espermatogênese acontecer sem interferência. Bom, e o LH? Qual a função do LH? Na mulher, o LH ele é responsável pela ovulação, pela transformação do que sobra do folículo ovariano em corpo lúteo e pela produção de progesterona. As principais funções são essas. Já no homem, o LH atua justamente nas células de Leydig ou células de Leydig, induzindo a produção de testosterona. Então, vocês estão vendo que ambos os hormônios são importantes no processo gametogênico, tanto feminino quanto masculino. A gametogênese não acontece de forma adequada quando qualquer um desses hormônios é sintetizado em quantidade insuficiente. Bom, e o controle por feedback negativo, ele vai ser feito de duas maneiras, né? Então, a inibina produzida por indução do FSH atua nas células do hipotálamo, diminuindo a produção de GNRH e com isso diminui também a liberação de FSH e LH. Na mulher, o estrógeno produzido pelos folículos ovarianos atuam de duas maneiras: positivamente em relação à liberação do LH e negativamente em relação à produção do FSH. No homem, o controle do FSH então é feito pela inibina produzida pela célula de Sertoli em resposta ao FSH e o feedback negativo para o LH é feito pela própria testosterona induzida por sua circulação sanguínea, né? Então, o LH circulando no sangue, no homem, induz a produção de testosterona e o aumento de testosterona circulante atua negativamente, diminuindo a produção desses hormônios, tanto do GNRH quanto do LH. Ou seja, feedback negativo controlando aí
esses ciclos, né? E quando a gente fala isso, na verdade, a gente está falando em picos diários de liberação de FSH e LH, que acontecem várias vezes por dia. Então, esse feedback negativo, ele vai acontecer em várias ondas durante um mesmo dia. Na mulher, na primeira fase do ciclo, são vários picos de liberação de NRH e de FSH e LH, só que na primeira metade, os picos de FSH vão sendo crescentes no início da primeira metade, depois no final da primeira metade, os níveis de FSH começam a cair, os de LH começam a aumentar, se mantêm altos até o final, quase o final da segunda metade do ciclo, onde por feedback negativo exercido pela progesterona, os níveis de LH caem. E essa queda, então, se não tiver acontecido fecundação, gera uma descamação do endométrio e que a gente chama de menstruação, que dá início a um novo ciclo. Então, falei isso tudo muito rápido aqui, a gente vai estudar devagar, pausadamente, quando a gente estiver falando de reprodutor feminino. O importante aqui é saber que o feedback negativo para o FSH na mulher é feito pela inibina e pelo estrógeno, e no homem é feito pela inibina. E o feedback negativo para o LH na mulher é feito pela progesterona e no homem é feito pela testosterona, hormônios que são produzidos por indução do LH. Bom, no início da nossa conversa, a gente falou que a hipófise ela era formada por 3 tipos de células, as cromófilas basófilas, que a gente acabou de comentar, se subdividem em 3 tipos, as cromófilas acidófilas, que nós vamos comentar agora, e as células cromófobas. Então, muito bem. As cromófilas acidófilas se subdividem em 2 grupos, as mamotróficas, responsáveis pela produção de prolactina, e as somatotróficas, responsáveis pela produção do hormônio de crescimento. Então, aquilo que nós conversamos no comecinho da aula, né, de que, do ponto de vista da microscopia eletrônica, consegue-se perceber diferenças na organização morfológica desses vários tipos de células cromófilas, vale também para as células acidófilas. Então, nessa eletromicrografia aqui, olha, as células que estão marcadas com o número 3, 6, 9, 12 e 15 são células mamotróficas, produtoras de prolactina. E as que estão marcadas com 2, 5 e 11 são as células somatotróficas, produtoras do hormônio de crescimento. Aqui, em ambas as eletromicrografias, o aumento é muito pequeno, então a gente não consegue ver muito bem as diferenças entre um tipo celular e outro. Cada grânulo tem propriedades de eletrondensidades que divergem uns dos outros, a posição das organelas, a distribuição de organelas pela célula, forma de núcleo, a densidade nuclear, tudo isso varia entre as células e são parâmetros usados para distingui-las na microscopia eletrônica. Então, aqui a gente tem um slide mostrando de novo o esquema, né, de ativação das células da adenohipófise através de fatores de liberação e inibição produzido pelo hipotálamo. Então, aqui a gente tem, induzindo a secreção do hormônio de crescimento, o hormônio liberador de hormônio de crescimento, ou GHRH. Então, esse peptídeo produzido por neurônios hipotalâmicos, quando entra em contato com as células somatotróficas da adenohipófise, estimula a produção e secreção do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, ele encontra receptor nos hepatócitos.
Então, sob a ação do hormônio de crescimento, os hepatócitos produzem e liberam na corrente sanguínea um peptídeo chamado de fator de crescimento semelhante à insulina, e esse peptídeo encontra receptor em praticamente todas as células do corpo. E é o fator de crescimento insulínico, o fator de crescimento semelhante à insulina, é que vai promover os efeitos de aumento de metabolismo gerenciados pelo hormônio de crescimento. Ou seja, o hormônio de crescimento é um hormônio que atua nas células do corpo inteiro, mas indiretamente ele atua através do fator de crescimento insulínico, que também é chamado de somatomedina C, certo? Bom, da mesma forma, à medida que esse fator de crescimento insulínico vai crescendo na corrente sanguínea, ele acaba exercendo um fator inibidor, o feedback negativo, que faz o hipotálamo parar de secretar o GHRH. Com isso, as células acidófilas diminuem a secreção de hormônio de crescimento e o fígado, em consequência, diminui a secreção de IGF. Diminuindo a concentração de IGF, o efeito inibidor do feedback negativo deixa de existir e um novo pulso de hormônio de crescimento é liberado na corrente sanguínea. De novo, né, aquela velha história, são vários pulsos e vários ciclos de secreção e inibição por dia em cada uma das pessoas, né? Então, esses picos, eles vão acontecer em maior ou menor intensidade em relação ao hormônio de crescimento, variando, e com outros hormônios também, variando com o horário do dia, né, com o ciclo diário e também com a idade. Então, esses picos de liberação de hormônio de crescimento, eles acontecem a vida inteira, todos os dias, mas eles vão ficando muito menos intensos, muito mais discretos, à medida que a gente começa a envelhecer. Então, a partir dos 25 anos, a produção de hormônio de crescimento começa a diminuir. E lá pelos 35, 40 anos, começa a diminuir mais ainda e por aí vai. Toda vez que se fala em hormônio de crescimento, o que vem à cabeça das pessoas são as placas epifisárias, né, os discos epifisários, e as pessoas pensam sempre em crescimento em altura, mas isso é só um exemplo, né? Na verdade, o hormônio de crescimento, através do IGF, ele atua estimulando o metabolismo no corpo inteiro. Então, ele atua em todas as células do corpo. Outra célula cromófila acidófila é a célula mamotrófica, né? Outro tipo celular são as células mamotróficas, produtoras de prolactina. A prolactina ela é um hormônio produzido por homens e mulheres em geral em condições basais, ou seja, em níveis muito baixos durante a vida toda. A prolactina ela é controlada principalmente pelo hormônio de inibição. Então, existe um hormônio de inibição que mantém os níveis de prolactina baixos em homens e mulheres durante toda a vida, né? E em algumas situações, esse hormônio de inibição, ele deixa de ser secretado pelo hipotálamo, então naturalmente os níveis se elevam e, eventualmente, o hipotálamo passa a produzir um hormônio de liberação de prolactina. Então, em que condições isso acontece, né? Em várias situações. Então, por exemplo, quando existe uma conjugação de hormônios, progesterona alta, hormônio lactotrófico placentário alto, tudo isso faz aumentar a secreção de prolactina, que estava em níveis basais e que vai crescendo, né? Tende a crescer. Quando os níveis de prolactina se elevam na corrente sanguínea, a primeira consequência disso é o desenvolvimento dos adenômeros nas glândulas mamárias.
Glândulas mamárias todos temos, tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças. Só que nas nossas glândulas, normalmente, elas só têm os ductos, não têm os adenômeros, por isso não são secretoras. A partir de uma determinada dosagem de prolactina plasmática, esses adenômeros, então, eles passam a se desenvolver e podem passar a secretar, né? Uma das coisas que faz com que o hormônio inibidor da prolactina deixe de ser produzido e, consequentemente, a prolactina aumente sua concentração na corrente sanguínea é o estresse. Então, o estresse crônico, ele pode aumentar a taxa de prolactina e ele pode induzir a formação desses adenômeros, né? E pode, inclusive, provocar secreção, né? Em pessoas, em mulheres não grávidas, até mesmo em homens, né? Eventualmente isso pode acontecer. Um efeito da prolactina, um exemplo de interação da prolactina é a ação inibidora que ela tem sobre o GNRH. Então, prolactina elevada inibe a liberação de GNRH. Consequentemente, FSH e LH não são produzidos e homens e mulheres ficam temporariamente inférteis, né? Um sinal dessa infertilidade temporária na mulher é a ausência de menstruação. Então é a velha história, né? Não é só o feedback negativo que atua aí no controle dessa secreção desses hormônios, muitos hormônios e muita interação nervosa acontece tanto para estimular quanto para inibir a secreção hormonal. Bom, nesse slide vocês veem aqui à esquerda uma fotografia da hipófise, uma fotografia num aumento intermediário. E o que a gente está observando aqui? Ó? Bem à esquerda, a gente vê o tecido nervoso da neurohipófise, da parte nervosa da neurohipófise. Bem à direita, nós vemos os cordões epiteliais e os capilares fenestrados da adenohipófise. E entre as duas, aqui nessa região, a gente vê a parte intermédia da adenohipófise. A maior parte das células encontradas na porção intermédia da adenohipófise são células adrenocorticotróficas, produtoras então da proopiomelanocortina, né, que além do ACTH produz aí outras substâncias, outros hormônios. Uma característica muito comum aqui na região da parte intermédia é a formação de cistos epiteliais, né? Como esses que vocês estão vendo aqui, ó. É uma faixa estreita, como a gente falou, a parte intermédia ela não se desenvolve tanto quanto a parte distal. Na parte distal da adenohipófise, a gente vai encontrar muitas células, tanto cromófilas acidófilas quanto cromófilas basófilas, tá? Mas na parte intermédia predominam as basófilas, especialmente as produtoras de proopiomelanocortina, ou seja, secretoras de ACTH. Já na parte tuberal da adenohipófise, a gente tem também predominância de células basófilas, especialmente das gonadotróficas, produtoras de FSH e LH. Então, aqui vocês estão vendo uma fotografia. Esse tecido rosa clarinho aqui é o tecido nervoso da neurohipófise e abraçando ele, a gente tem o tecido epitelial da adenohipófise. Então, aqui a gente tem a parte distal. Aqui a antiga bolsa de Hacht, que vai ser preenchida por tecido conjuntivo, né? Aqui ele rasgou um pouquinho. Depois a gente tem uma faixa mais escura aqui, ó, bem fininha, que é a parte intermédia. E aqui abraçando, passando por fora do infundíbulo e pela frente do infundíbulo, a parte tuberal.
Bom, agora que a gente já falou bastante da adenohipófise, vamos concentrar a nossa atenção na neurohipófise. Pessoal, a neurohipófise, ela não produz propriamente nenhum hormônio. Ela apenas armazena dois hormônios, a ocitocina e a vasopressina, também chamada de hormônio antidiurético. Como assim? Bom, olha essa fotografia aqui do lado, esse desenho aqui do lado. Toda essa parte cinza clara representa a neurohipófise. Vocês estão vendo aqui a região da eminência média, o processo infundibular e a parte distal dilatada, a parte nervosa da neurohipófise. O que acontece? Vocês estão vendo esses risquinhos brancos atravessando aqui o infundíbulo? Eles representam axônios. Axônios de neurônios cujos corpos celulares se localizam em dois núcleos hipotalâmicos, o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico. Então, quem vai produzir a ocitocina e a DH são os neurônios localizados nesses dois núcleos. A maioria dos neurônios do núcleo paraventricular produz ocitocina e a maioria dos neurônios localizados no núcleo supraóptico produz vasopressina. Então, esses neurônios vão produzir esses hormônios lá nos seus corpos celulares, vão formar vesículas a partir do complexo de Golgi, e essas vesículas contendo esses hormônios vão ser transportados pelos axônios em direção às terminações axonais, que ficam aqui na região da parte nervosa da neurohipófise. Esse transporte ele acontece do mesmo jeitinho que acontecem os transportes de vesículas contendo neurotransmissores. Então, são as cinesinas que vão caminhando por sobre os microtúbulos até chegar nas dilatações terminais dos axônios, que a gente chama, num neurônio comum, a gente chama de botão sináptico. Aqui, nesses neurônios, o conteúdo que está sendo transportado pelas vesículas não são neurotransmissores. E, quando eles forem secretados, eles não vão ser secretados numa fenda sináptica, vão ser secretados nas imediações de capilares sanguíneos. Então, essas dilatações axonais, que normalmente nós chamaríamos de botão sináptico, aqui na neurohipófise, a parte nervosa da neurohipófise, a gente chama de corpo de Hering ou corpos de Hering. Na lâmina, a gente vê como dilatações basófilas, cheias de grânulos de secreção acumulados, ok? Então, na verdade, a neurohipófise, ela recolhe e armazena os hormônios produzidos por neurônios hipotalâmicos dos núcleos supraópticos e do núcleo paraventricular. Quando a gente faz um corte histológico da neurohipófise e vai observar no microscópio, então na sua porção nervosa, a gente encontra várias células que lembram astrócitos, olha como lembra, corpo celular, vários prolongamentos citoplasmáticos ramificados. Essas células são os pituícitos. E, na verdade, elas lembram morfologicamente e funcionalmente os astrócitos do tecido nervoso central, ou seja, suas ramificações, seus prolongamentos citoplasmáticos formam a trama de sustentação dos neurônios, no caso aqui dos axônios e corpos de Hering, e dos vasos sanguíneos do tecido nervoso. Bom, esse slide, não vou mudar de slide ainda, porque ele também mostra para a gente uma coisa bastante importante, que é o padrão de vascularização da hipófise, aqui em especial da adenohipófise. Então, veja bem, olha, essa região aqui
formada pelo infundíbulo e pela parte tuberal da adenohipófise, essa verdinha que abraça esse infundíbulo, isso é chamado de pedículo hipofisário. Então, no nível aí, na altura do pedículo hipofisário, a hipófise recebe duas arteríolas, as arteríolas hipofisárias superiores. E lá na região da parte nervosa da adenohipófise, na parte nervosa da hipófise, a hipófise recebe duas arteríolas que não estão desenhadas aqui, que são as arteríolas hipofisárias inferiores. Então, a hipófise como um todo é suprida basicamente por quatro arteríolas, duas superiores e duas inferiores. As inferiores, vocês vão ver no próximo desenho, elas suprem a neurohipófise. E as superiores, elas chegam aqui na região do pedículo hipofisário e capilarizam. Elas vão formar uma rede capilar. Os capilares localizados, então formados, né, nessa região, vão se fundir e vão formar vênulas que descem em direção à parte distal da adenohipófise. Quando essas vênulazinhas chegam na parte distal da adenohipófise, essas vênulas capilarizam uma segunda vez, formam uma segunda rede capilar. E, então, esses capilares se fundem, formando vênulas que saem da hipófise pela parte distal da adenohipófise. Bom, o que a gente está vendo aqui, então? Estamos vendo vasos sanguíneos entre duas redes de capilares. Logo, estamos diante de um sistema porta hipofisário. Então, essas vênulas estão localizadas entre a rede capilar primária e a rede capilar secundária da adenohipófise. E o que isso tem de importante? Vamos ver no próximo slide. Bom, o que isso tem de importante é bastante simples. Vamos de novo interpretar esse desenho. Olha, aqui a gente tem a região do pedículo hipofisário, formado pelo infundíbulo e pela parte tuberal da adenohipófise. Esse círculo vermelhinho que vocês estão vendo aqui é a representação do plexo capilar primário da adenohipófise. Aqui as vênulazinhas que se formam a partir dele, e esse outro círculo aqui, o plexo capilar secundário da adenohipófise, que se localiza na parte distal. Bom, agora olha esse detalhe aqui, olha. Nós temos aqui núcleos hipotalâmicos que contêm corpos de neurônios secretores daqueles fatores de ativação e de inibição das células da adenohipófise. Então, neurônios que secretam GNRH, GHRH, PRH, CRH, TRH, ou seja, todos os fatores hipotalâmicos que controlam o funcionamento da adenohipófise. Vejam bem para onde se dirigem os seus axônios. Então, os corpos dos neurônios produtores desses fatores de controle se localizam aqui nesses núcleos hipotalâmicos e os axônios se dirigem para o plexo capilar primário. Então, esses axônios não vão fazer sinapse com ninguém. Eles vão liberar na corrente sanguínea ou nos capilares desse plexo primário os fatores de controle da adenohipófise. Uma vez que esses fatores controladores da adenohipófise são liberados nessa rede capilar, observem que eles vêm diretamente para a parte distal da adenohipófise, onde as vênulas se capilarizam uma segunda vez, se capilarizam novamente, de forma que eles são secretados na rede primária e logo em seguida eles deixam a corrente sanguínea e fazem contato com as células da adenohipófise, estimulando-as ou inibindo-as, dependendo de que tipo de fator a gente está falando. Então, essa rede capilar
primária, ela tanto vai nutrir as células dessa região do pedículo hipofisário e vai oxigenar essas células, quanto ela vai recolher dos neurônios hipotalâmicos os fatores de controle da adenohipófise, que vão ser imediatamente liberados nas imediações das células-alvo, fazendo com que as células secretem seus hormônios, que vão ser recolhidos por essa rede capilar secundária e transportados para o resto do corpo pelas vênulas que se formam a partir do plexo secundário. Certinho? Como eu falei para vocês no slide anterior, a neurohipófise ela não produz hormônio, ela só armazena hormônios produzidos pelos neurônios dos núcleos paraventricular e supraóptico. E eu comentei no slide anterior também que a gente vai ter duas arteríolas hipofisárias inferiores, direita e esquerda, que vão entrar aqui na região da parte nervosa da neurohipófise, fazendo então a irrigação dessa região. Irrigação compreende-se aí nutrição, oxigenação, coleta de CO2 e coleta também de quem? Da ocitocina e da vasopressina, quando esses neurônios forem ativados a eliminá-las. Certinho? Então, o estímulo para a liberação de ocitocina e o estímulo para a liberação de vasopressina, ele vai ser percebido pelos corpos de neurônios localizados nesses núcleos hipotalâmicos. Uma vez que esses corpos de neurônios forem ativados, o que vai acontecer? Despolarização de membrana. Lembra, eles são neurônios, é assim que eles funcionam. Na hora que a onda de despolarização chegar nos corpos de Hering, que correspondem aos botões sinápticos dos neurônios, vai acontecer aquilo que a gente já sabe: abertura de portão de cálcio, entrada de cálcio no citoplasma, conjugação do cálcio com a calmodulina, ativação da sinosina e exocitose de vesícula. E essas vesículas então vão liberar os hormônios nos capilares sanguíneos desse plexo capilar da neurohipófise. Esses hormônios então vão sair pelas vênulas hipofisárias que deixam a hipófise a partir da neurohipófise e vão atuar, obviamente, os hormônios no corpo, fazendo cada um o seu efeito. Então, esse slide aqui, ó, ele tem um desenho, uma figura meio que mostram para a gente esse funcionamento, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, um corpo celular, né, de um neurônio localizado aqui nesse exemplo no núcleo paraventricular ou no núcleo supraóptico. O axônio vai então percorrer o infundíbulo e vai se dirigir à parte nervosa da neurohipófise. Repara que esses são neurônios que têm aqueles botões sinápticos que nós estudamos no começo do semestre, os botões sinápticos em passagem, né? Que são os botões que não estão localizados só na extremidade do axônio, mas ao longo de todo o seu percurso. Sustentando o axônio, seus botões sinápticos, que a gente chama aqui de corpos de Hering, e sustentando também o capilar sanguíneo, nós vamos encontrar os pituícitos, que no desenho aqui estão representados em azul. Os pituícitos são aquelas células que têm o citoplasma todo ramificadinho, todo cheio de prolongamento citoplasmático, que fazem as vezes do astrócito, né? Nesse tecido nervoso da hipófise. Aqui a gente tem, então, olha só, uma fotografia em microscopia eletrônica. Tudo que está em citoplasma clarinho aqui é o citoplasma do pituícito. A fotografia aqui pegou o corpo celular dele com um núcleo bem eucromático. E aqui, olha, essa bolota cheia de grânulo de secreção que vocês estão vendo são os corpos de Hering, que são os botões sinápticos em passagem ou terminal dos axônios da neurohipófise. Nesse pedacinho aqui da fotografia, vocês estão vendo o capilar fenestrado da neurohipófise. Então, na hora que esses hormônios forem liberados, eles vão acabar atravessando aí
a parede do capilar fenestrado, entrando na corrente sanguínea, ganhando o organismo e fazendo o efeito aonde tiver que acontecer esse efeito, né? Onde tiver receptor para ele. Bom, pessoal, nesse slide a gente tem aí um resumo das funções da vasopressina e da ocitocina, que são os hormônios liberados pela neurohipófise. Então, vamos falar primeiro da vasopressina, né? Também chamado de hormônio antidiurético. Então, os principais alvos desse hormônio são as artérias, né? Que na sua túnica média tem receptor para a vasopressina e que, em resposta a essa ativação, contraem a musculatura lisa, provocando elevação na pressão arterial. Outro alvo da vasopressina são os túbulos coletores dos rins e discute-se talvez também os túbulos contorcidos distais dos néfrons, né? Que na presença da vasopressina ou do hormônio antidiurético aumentariam a captação de água. No túbulo coletor está comprovada a presença desses receptores e as células do túbulo coletor que normalmente, né, ou que na ausência da vasopressina não interferem mais no filtrado urinário, quando ela está presente, circulando na corrente sanguínea, essas células do túbulo coletor, elas expressam canais de aquaporina, retiram água do filtrado, concentrando a urina e, devolvendo essa água que foi retirada do filtrado para a corrente sanguínea, contribui para o aumento da pressão arterial, aumentando o volume de sangue. Então, o objetivo da vasopressina, também chamado hormônio antidiurético, é aumentar a pressão arterial, seja atuando diretamente na parede das artérias, provocando contração e elevação da pressão, seja atuando nas células do túbulo coletor e eventualmente também nas do túbulo contorcido distal, fazendo com que o filtrado urinário seja concentrado e a água que foi retirada dele, voltando para a corrente sanguínea, provoque aumento de pressão por aumento de volume. Ok. E a ocitocina, função dela. Função clássica que todo mundo associa e todo mundo lembra é a promoção do parto através da contração da musculatura uterina. Mas, na verdade, a ocitocina ela atua em várias situações diferentes, né? Então, em grande concentração, combinado aí com a distensão da parede uterina, ela promove contrações fortes nessa parede para promover, então, o parto, o nascimento da criança. Mas a ocitocina, ela atua fora dos momentos gestacionais também, e ela atua em homens, mulheres, enfim. Ação na musculatura lisa, então do trato reprodutor, estimulando contração, além do parto, durante a relação sexual, a ocitocina, ela estimula a contração de musculatura lisa nas vias reprodutoras masculinas e femininas. Então, na mulher, por exemplo, estimula a contração de musculatura lisa, contração ascendente, desde a vagina até a tuba uterina, o que propicia o deslocamento do sêmen através desses órgãos para que possivelmente haja um encontro entre espermatozoide e ovócitos lá no terço distal da tuba, para promover então uma possível fecundação. Ela também atua nas células mioepiteliais das glândulas mamárias, né, dos alvéolos das glândulas mamárias, estimulando a ejeção do leite. Então, enquanto a prolactina estimula a produção de leite, a liberação do leite é estimulada pela liberação ou por picos de ocitocina, né? Essa ocitocina que vai estimular essa contração de célula mioepitelial e também estimulação
de contração de musculatura uterina e também de vias reprodutoras durante o relacionamento sexual, ela é liberada sob estímulo sensorial, sob estímulo nervoso. Então, no caso da ejeção do leite, a sucção do mamilo da mãe pelo filho estimula os neurônios do núcleo paraventricular a liberar ou a desencadear a despolarização de membrana, que vai acabar liberando ocitocina nos capilares fenestrados da neurohipófise, que ao passar pelas células musculares dos alvéolos vão estimular a contração, estimulando a ejeção do leite. E da mesma forma acontece também a liberação, né, em maior quantidade de ocitocina durante outros tipos de estimulação sensorial. Uma característica importante aí em relação à ocitocina, que tem sido descrita mais recentemente, é a liberação de ocitocina através de contato visual e não só contato tátil, né? Então, o estabelecimento de olhares parece induzir a um aumento na secreção de ocitocina e gerar empatia entre as pessoas. Então, reparem que quando você conversa com alguém olhando nos olhos de alguém, você retém mais a atenção dessa pessoa e possivelmente você vai garantir uma simpatia, uma empatia maior da pessoa por você, né, do que se você conversar sem olhar nos olhos. O estabelecimento de relação aí fica comprometido. Interessante, né, a gente pensar nisso e correlacionar com o próprio ato da amamentação. Não sei se vocês já repararam, o bebezinho, quando ele mama, ele olha fixamente para a mãe, ele fica olhando fixamente. E esse olhar estabelece vínculo, estabelece empatia, acalma a mãe e facilita com que tanto aquele momento de amamentação específico, quanto o vínculo da mãe com o filho, a boa vontade da mãe em relação aos cuidados com o seu filho. E quando eu falo mãe, eu estou falando de humanos, mas estou falando de crias, né, em geral. Então, isso tudo é importante. Esses estudos, né, eles estão sendo bastante incrementados e percebe-se que as pessoas que, enquanto estão num relacionamento feliz, vamos falar assim, elas liberam taxas de ocitocina maior. Depois de um certo tempo de relacionamento, ainda que feliz, as taxas de ocitocina caem e essa queda de ocitocina pode influenciar numa ruptura de relacionamento. É óbvio que um relacionamento não é estabelecido só por aspectos bioquímicos, existem vários parâmetros que entram nesse quesito, que a ocitocina não é o único parâmetro bioquímico também, mas os estudos são bem interessantes na relação da ocitocina com o comportamento humano. Então, se vocês tiverem curiosidade, é um bom assunto para vocês pesquisarem, lerem e se aprofundarem mais. Outro aspecto, né, ainda relacionado com isso, percebeu-se que pessoas com perfil sociopata ou até mesmo psicopata produzem baixas taxas de ocitocina e com isso não estabelecem empatia com as pessoas e daí esse comportamento tão autocentrado e tão diferente aí dos padrões sociais. Então são várias aí as correlações com a ocitocina. Não dá para a gente ficar comentando aqui, né? Ainda mais rapidamente dessa maneira. Quem tiver interesse pode pesquisar, vai encontrar muita coisa interessante. Bom, pessoal, por fim, eu vou deixar esse slide aqui um pouquinho na tela, que ele resume tudo isso que a gente comentou a respeito da hipófise, dos hormônios produzidos por ela,
dos hormônios secretados pela neurohipófise, aonde eles vão atuar e que efeito eles vão gerar, né? E um aspecto muito importante na hora que vocês estiverem estudando a histofisiologia da hipófise é a irrigação da hipófise, né? Então, a formação do sistema porta-hipofisário na adenohipófise e a irrigação da neurohipófise, que não está sendo mostrada aqui nesse slide, pelas artérias hipofisárias inferiores. Vou deixar um tempinho para vocês observarem. Então, pessoal, deixo aqui também as referências, né, bibliográficas para vocês consultarem. Consultei sempre mais de um livro. Quanto mais livros vocês consultarem, mais bem informados vocês vão ficar. Temos ainda outras aulas para falar das outras glândulas do sistema endócrino. Um abraço e até a próxima videoaula.